Eu ainda não tinha tido o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Conheço o seu trabalho, evidentemente, mas é um prazer muito grande conhecê-lo, viu, Matheus? Prazer é todo meu, Batista, CH, Kleger, o Breno que está no estúdio, principalmente ao telespectador, dos donos da bola, especialmente ao nosso torcedor. É um prazer estar aqui conversando com todos vocês. Não tem como, né, a gente falar sobre essa situação que o Guarani quase conseguiu acesso e faltou um golinho. Na sua opinião, o que é que aconteceu? Por que que o Guarani não subiu? Frustração, óbvio, é muito grande, né, Batista? Até o momento que a gente chega num momento muito adverso, conseguimos resgatar isso. Era um momento de possibilidade, inclusive de rebaixamento. Gerou uma expectativa, chegamos na última rodada com uma possibilidade de acesso. Eu vejo, existe o aspecto físico, o aspecto técnico, o aspecto tático, mas eu acredito que foi fundamental assim, o aspecto mental, assim, sabe? Nós tivemos 3 rodadas finais para concretizar isso e tivemos ações específicas que não concretizou esse acesso, sabe? Foram pequenas ações que pontuais, somando os 3 jogos, né? Não foi um jogo que ficou definido a gente não conquistar o acesso. Os 3 últimos jogos nós assumimos aquela responsabilidade. Foi muito pesada a sequência que nós tivemos, primeiro para readquirir a confiança de todo o elenco, para a gente realmente mostrar que a gente poderia ser protagonista na competição, confirmar a classificação para o quadrangular final e depois para confirmarmos o acesso. E nos 3 últimos jogos, quando estava desenhado para a gente assumir esse acesso, teve ações assim que nos prejudicaram no decorrer desses 3 jogos para confirmar realmente o acesso. CH, a sua pergunta ao Matheus Costa, o nosso convidado de hoje. Eu também vou na mesma linha, Matheus, porque eu tenho que ser coerente com aquilo que eu digo aqui. Eu estou há bastante tempo aqui, eu estou te conhecendo agora, né? Muito prazer, eu acho que você é um cara muito competente. Mas eu tenho que fazer uma pergunta e essa pergunta ela tem 2 lados. Primeiro, eu elogio a você porque você recuperou o Isaac. Você recuperou e mudou ele de posição. Em uma das entrevistas que você concedeu, você intitulou o Isaac como craque, dito por você. E a minha pergunta é a seguinte: como você tira do time titular o craque do seu time na partida mais importante da segunda fase? O que aconteceu? Perfeito. CH, como eu disse, o Isaac, pelo momento, o Isaac foi um cara realmente muito pressionado. Toda a história do Isaac no Guarani foi de oscilações, de altos e baixos, né? Então, um grande objetivo meu era realmente mostrar para o Isaac a importância que ele tinha para o nosso elenco, né? Tem momentos que os jogadores são importantes no início da partida, tem momentos que os jogadores são importantes no decorrer da partida, né? Como você mesmo disse, o jogo mais importante do ano, talvez a gente começar na estrutura de um volante e 2 meias seria uma situação diferente. Um risco muito grande, com uma possibilidade, e eu enxergava isso, se nós não tomássemos gols, a gente ia conquistar o acesso. Okay. Então a gente se expor de uma maneira, porque qual que foi o meu grande objetivo na minha chegada, CH? Quando eu chego no Guarani, o Guarani era o 2º pior ataque da competição. Em 14 jogos tinha somente 10 gols. Em 5 jogos, para confirmar nossa classificação, nós fizemos os mesmos 10 gols dos 14 jogos anteriores. Então, do 2º pior ataque, a gente passou no quadrangular final a ser um dos melhores ataques da competição. E isso foi muito em virtude dessa mudança. Você colocar Diego Torres e Isaac, teve muita mais construção, muito mais situação e criamos muitas chances de fazer gol. Não só os gols que a gente fez, chances que a gente perdeu de fazer gol. E em contrapartida, a gente sempre teve uma defesa mais exposta, os números mostram. Tomou muito gol durante toda a temporada, desde o início da Série C vem tomando gol. Só que você em 1 mês e meio, você não vai fazer em 1 mês e meio de trabalho, melhorar os teus números ofensivos, melhorar os teus números defensivos, tinha que ter prioridades. Naquele momento eu via que nós tínhamos que fazer gol para classificar. Conseguimos fazer gol. Em um segundo momento agora nós precisamos ajeitar nossa defesa para não tomar gol. Quadrangular final, quem não toma gol, ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato. Então agora a gente estava num segundo momento que eu tinha que organizar defensivamente a nossa equipe para evitar
tomar gols e continuar dando essa oportunidade de continuar fazendo gols. Só que tem alguns momentos que você tem que se precaver. Se você está jogando com uma possibilidade que, se não tomar gols, você pode conquistar o acesso, foi a manutenção do Melo, que estava tendo momentos muito positivos no dia a dia, com a situação do Isaac entrar no decorrer do jogo. Até pelo desgaste natural do Diego Torres, poderia ser uma opção ali. Então foi mais uma situação de jogo. Antes da partida, o feedback foi muito positivo, de praticamente todos, né? A entrada do Caio Melo no lugar do Isaac, mas a gente sabe da qualidade do Isaac, continua afirmando, e para realmente trazer essa autoafirmação para ele, que era muito importante naquele momento. Gleger. Ô Matheus, bom, primeiro boa tarde, obrigado pela sua presença aqui. Em cima de uma fala sua, agora no começo aqui da entrevista, eu disse isso quando o Farney esteve aqui, o Batista se lembra, o CH estava aqui também, sobre a questão emocional do time do Guarani. Eu citei três situações. O Maurício, o Guarani estava com 0 pontos, não engrenava, não jogava, não conseguia, e a gente percebia que o aspecto emocional do time era 0. Aí chega o Marcelo Fernandes, né, com um discurso diferente, o time melhora, né, começa a crescer na competição, começa a somar os pontos, e de repente, a hora que alcança ali, começa a chegar perto do G8, começa novamente a perder, começa novamente uma instabilidade emocional, e aí troca o treinador, vem o Matheus. O que acontece com o time? Melhora de novo. Né? Entra dentro do G8. E quando o Farney esteve aqui, o Guarani já estava classificado, né? Tinha conquistado a classificação. E eu disse exatamente isso que eu estou falando. Farney, vocês detectaram isso? O Matheus detectou essa parte emocional do time, que já oscilou dentro da competição 3 vezes? Ele falou, sim, já detectamos e já estamos tomando providência com isso. E aí vem você, Matheus, e é verdade isso, tá? Porque eu fui jogador, eu sei. Porque pra mim, por exemplo, o Guarani era o melhor um dos melhores do time, tinha tudo pra subir. Por exemplo, do Náutico que subiu, o Guarani pra mim era melhor tecnicamente do que o Náutico. Só que às vezes a parte emocional pesa. E foi o que realmente aconteceu. Você não achou, Matheus, que faltou um trabalho específico para isso nessa reta final? Para que o Guarani, nessa parte emocional, conseguisse se controlar? Cleger, a gente nunca vai saber assim, a fórmula exata, mas sem dúvida alguma é um questionamento nosso, mas a gente focou muito nisso. Detectou também. Isso? Detectamos isso. Legal. A gente sabia disso daí e trabalhamos muito forte em razão disso daí. Então, hoje assim, sem dúvida alguma, porque como você mesmo disse, pegar de exemplo a partida contra o Náutico, que foi o nosso adversário ali na última partida, quem iria subir, o jogo estava completamente controlado. Estava muito mais próximo da gente fazer o segundo gol do que a gente tomar. Uma ação muda completamente e com um a menos a gente ficou mais próximo de vencer do que teve 3 chances. Tivemos 3 chances. Então, sem dúvida alguma, talvez isso foi um aspecto para mim, assim, que depois a gente tem um momento de reflexão com toda a nossa comissão, com todas as pessoas que fizeram parte. Para mim, você nunca vai ter, como eu falei, a fórmula exata, mas para mim o fator mental foi preponderante, assim, para a gente não confirmar, assim, porque estava na nossa mão, a gente sabia disso. Estava na nossa mão. Exatamente. Agora, a frustração é normal. A gente tem sentimento, a gente tem emoção. Eu já conquistei um acesso, minha vida mudou depois daquele acesso. Eu estava com a oportunidade de conquistar o segundo acesso. A vida de um treinador muda também, né? Não só do torcedor, a autoestima, tudo, mas do treinador muda. Agora, acima da minha frustração hoje, é a perspectiva que eu tenho de continuar o planejamento para a próxima temporada, compartilhando com pessoas competentes e capacitadas, no qual eu tenho uma harmonia muito grande, que é o Farney e que é o Elano, né? A manutenção do nosso trabalho pelo presidente Rômulo para a gente manter. Então essa perspectiva que eu tenho hoje para a nossa próxima temporada é muito maior do que a frustração que infelizmente a gente cometeu ali nos últimos 3 jogos. Legal. Breno Beretta, sua pergunta ao Matheus Costa. Bom, primeiro é um prazer receber o Matheus aqui. Vai ter outra depois? A gente tem esse contato durante a semana, uma pessoa, eu sempre falo aqui, uma pessoa muito gente boa, do bem, né, que está no caminho para tentar fazer o Guarani voltar à situação que o Guarani deveria estar.
Ô Matheus, quando você chegou, a expectativa era muito grande de você melhorar o Guarani e você conseguiu melhorar principalmente jogando um sistema ofensivo, né? O 4-3-3. A principal questão e reclamação, se a gente for ver, tanto da imprensa quanto da torcida, olha, durante os jogos o Matheus recua muito o time, ele faz substituições que atraem o adversário, e daí a gente viu no jogo contra o Brusque, o Guarani tinha o jogo nas mãos, acabou sofrendo a virada, aquele jogo fora de casa. O jogo contra o Náutico, o Guarani poderia sufocar mais o Náutico e o Guarani sofreu o empate. Até aquele último jogo contra o Tombense já rebaixado, o Guarani também tinha nas mãos aquele jogo e acabou cedendo empate e quase não se classificou. O que você tira de lição desses jogos e até mesmo do esquema com 3 zagueiros, que para mim foi o melhor jogo contra o Náutico fora de casa na segunda fase, mas aí a gente não sabia, o Matheus vai ser ofensivo no 4-3-3, vai no 3-5-2, o que você tira de lição para o ano de 2026, porque não volta mais 2025, né? Perfeito, Breno, prazer todo meu estar conversando com você. Breno, é muito difícil a gente falar num contexto geral, eu procuro falar especificamente de cada partida, e quando você chega num clube, já com tudo formado, o treinador tem que se adaptar ao ambiente que encontra, né? Então eu encontrei um ambiente, como eu falei, era uma equipe que sofria muitos gols e que fazia poucos gols. Então eu tive que traçar planejamentos a curto prazo, que primeiro de criar muitas opções de gol. Num segundo momento, quando eu vi que a gente tinha essa possibilidade, todo jogo a gente estava construindo, criando muitas possibilidades e convertendo em gols, eu falei, agora eu preciso trancar um pouco o jogo para a gente evitar o adversário de continuar fazendo gol, como vem sofrendo praticamente desde o início da competição. E a gente criou situações dentro disso. Contra a Tombense, a gente faz o 2-0 e foi uma preocupação muito grande, porque no decorrer do segundo tempo, até pelo adversário já não ter mais situação sem responsabilidade nenhuma na partida, ele vai tirando todos os jogadores defensivos, se eu não me engano ele encerrou com 6 atacantes. E a gente sofre um gol de um pênalti, e no decorrer disso, óbvio, a gente tenta neutralizar o adversário, e ali a gente teve uma oportunidade de fazer 3 zagueiros e encerrar o jogo com linha de 5. São coisas do futebol, as decisões que a gente toma, acabamos sofrendo gol de empate, mas concretizamos a classificação muito em virtude das vitórias que a gente fez acontecer em partidas anteriores. Contra o Náutico a gente sabia, até pela característica do Náutico, e a gente tem que salientar, o Náutico acaba conquistando o acesso e nós conquistamos 4 pontos e fomos superior nos 2 jogos. Particularmente contra o Brusque, a gente inicia no sintético da mesma forma que a gente iniciou contra o Náutico. Porém, a gente, quando estava 1-1, eu não estava gostando. O volume do Brusque era maior do que as nossas oportunidades criadas. E quando estava 1-1, eu tiro um zagueiro e coloco o Giva. Então a gente sai dessa estrutura de 3 zagueiros e a gente tenta, teoricamente, ser mais ofensivo. Agora, do outro lado, tem o adversário também. E nenhum lance, talvez, um jogo equilibrado, que daí a gente torna a equipe mais ofensiva mesmo jogando fora de casa, em virtude do que eu estava avaliando o jogo. Nenhum lance isolado específico, surge um pênalti e ainda uma expulsão. Daí as coisas, obviamente, se tornam mais difíceis no decorrer da partida. A gente consegue um empate com 1 a menos, e daí as situações do jogo. O juiz acaba dando 10 minutos de acréscimo, faltando 1 minuto para acabar. No 9º minuto de acréscimo, o menino acerta um chute, muito em virtude de estar com um homem a mais, as coisas acontecem. E contra o Náutico no Brinco de Ouro, eu vejo que do início ao fim a gente teve superioridade, criamos grandes chances, poderíamos talvez ter ampliado com 2, 3 gols de diferença, o que iria concretizar a nossa classificação, só que é o natural, você está ganhando de 1-0. O Náutico se perde, estava eliminado da competição. Ele colocou 4 centroavantes, eu estou ganhando de 1-0. Eu vou deixar minha equipe mais ofensiva contra 4 centroavantes ganhando de 1-0, podendo subir? Então é óbvio, a gente só usou uma estratégia que a gente continua sendo superior. As chances criadas, se a gente analisar os melhores momentos, foram todas do Guarani, né? Só que a gente não teve a capacidade de realmente converter essas chances criadas para talvez ali conseguir o acesso.
Bom, Matheus, para finalizar, né, o seu primeiro campeonato paulista. Que visão você tem do Campeonato Paulista? Qual que é a expectativa? Pretende trabalhar com quantos jogadores? O Campeonato Paulista permite 26 atletas inscritos. 3 obrigatoriamente são goleiros. Você pretende trabalhar com quantos da base? Porque a base no Campeonato Paulista tem 2 listas. Perfeito. Lista A são os contratados. A lista B, se tiver base com mais 1 ano de contrato, aí não tem limite. Quantos atletas você pretende trabalhar? Perfeito, Batista. Somando a lista A com a lista B, em torno de 32 atletas, 28 mais 4, né? E eu tive a oportunidade de encerrar um Campeonato Paulista. No decorrer do Campeonato Paulista, o Santo André acaba optando pela troca e eu encerro o Paulistão de 2023, se eu não me engano, onde a gente, era o grande objetivo do clube, garantir a permanência daquele Paulistão. E permaneceu. Isso. Lembrei. Matheus, um abraço, muito obrigado pela sua participação, muito sucesso na sequência aí do trabalho, tá bom? Eu que agradeço, Batista, Kleber, CH, o Breno, prazer estar falando com todos vocês. Ao nosso torcedor, com muito carinho e um momento muito importante, aquele resgate de energia, o que nós vivenciamos ali no Brinco de Ouro, pode ter certeza que nós vamos resgatar para o início dessa temporada de 2026.